Estamos cada vez mais acelerados. A busca pelo espaço e sustento no mundo cada vez mais capitalista tem exigido cada vez mais das pessoas. Claro que esse estilo de vida traz consequências. Não há dúvida de que a exaustão ocupacional é uma preocupação recorrente hoje, com os relatos alarmantes vindos de setores que demandam muito emocionalmente do profissional, como a saúde. O tema do TV Câmara Entrevista de hoje é Vida Sem Pausa. Recebo aqui no estúdio o psicólogo Glauco Moraes. Glauco, seja muito bem-vindo à TV Câmara Jacareí e ao programa TV Câmara Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Daniel. Obrigado. Glauco, como eu disse aqui, parece que a gente não para mais, né? A vida está cada vez mais acelerada no mundo que a gente vive. A impressão que se tem é que formou uma mentalidade de que quanto mais se trabalha, quanto mais se consome, aí sim você tem ali a sensação de felicidade. Por que você acha que isso tem acontecido e é realmente esse o pensamento? É bem por aí mesmo. Acredito eu que nos últimos anos a acessibilidade à informação, aos novos recursos, a novos trabalhos, a novas oportunidades, ela tem instigado cada vez mais cada um de nós a se desdobrar em relação a muitos campos da nossa vida. E um deles é o trabalho. As consequências são inúmeras, né? Enquanto sujeito, enquanto ser humano, temos muitos aspectos da nossa vida para dar conta. Somos filhos, pais, somos profissionais, somos, enfim, amigos. São núcleos, são divisões de cada um de nós. Bom, com o efeito da globalização, a consequência é a sobrecarga em um desses pontos. E um desses pontos que tem chamado muita atenção é o excesso em relação ao próprio trabalho. A gente fala da questão do próprio trabalho, mas quando a gente para analisar um pouquinho dos costumes dos nossos pais, nossos avós, a impressão que se tem é que antigamente começava a se trabalhar muito mais cedo. E hoje a gente tem uma geração, até aqueles conhecidos como os neném, que nem trabalham, nem estudam, mas que também tem aquela vida agitada que não para, com muitas atividades. E como é que você vê essa relação, né, daqueles que no passado começavam a trabalhar desde cedo, e até num trabalho até mais braçal, muitos deles, e aqueles hoje que não trabalham tanto assim, mas estão inseridos nesse contexto pela vida, pelo esse estilo de vida que é adotado hoje? Haveria muitas vertentes para a gente estar abordando essa questão. De um ponto de vista sociológico, poderíamos falar sobre o desenvolvimento interpessoal, da própria evolução de cada um de nós, mas o aspecto que mais chama atenção é porque essa sociedade que nos antecede, de uma certa forma, ela era uma sociedade organizada num aspecto vertical, né? Ela era pai-orientada, ela tinha uma organização geralmente industrial, né? Nos dias de hoje não se tem tanto isso. Há o segmento da indústria, mas esse trabalho braçal, esse trabalho onde consumia todo o tempo, ele foi trocado, foi substituído, né? Se a gente parar e pensar, nessa época havia um trabalho, uma carga horária extensa, mas o pai só trabalhava num único lugar, né? Nos dias de hoje não. Por conta de reduzir a força física e usar mais das funções cognitivas para elaborar situações, elaborar outras questões, se tem então a impressão de que faz pouco e logo precisa fazer-se mais. Agora, com relação à pausa, é justamente esse, né? Vida sem pausa. A gente sabe que tantos aviões, por exemplo, que funcionam, as máquinas, por um período ele funciona, mas em determinado momento ele tem que parar para poder fazer sua manutenção. Mas parece que a vida do ser humano, que é nesse comparativo, nessa analogia, por exemplo, a gente não para em momento algum. É necessário, de fato, o ser humano parar e pausar? E de que forma ele pode fazer isso? O que seria uma pausa, que é considerada uma boa pausa para o ser humano? Entrando numa boa questão também. É necessário, sem sombra de dúvidas, a pausa, o descanso mental, um descanso físico. Um descanso mental a gente não consegue com uma boa noite de sono. Geralmente não se consegue, né? Um descanso físico, sim. Eu tenho um dia extenso de trabalho, geralmente faço alguns cursos complementares e no final do dia eu descanso. Ok, o meu corpo físico descansa. Mas a nível emocional e mental é necessário um outro tipo de descanso. Esse outro tipo de descanso ele não se baseia no descanso, mas uma ocupação que não necessariamente é uma obrigação. Então, a gente descansa como? A gente descansa fazendo coisas que nos dão prazer.
Então, vamos pensar o ser humano, insisto ainda, né? Em vários núcleos, ele tem várias questões para dar conta. Ele precisa dar conta da família, ele precisa dar conta do ambiente de trabalho, ele precisa dar conta do corpo físico dele, não é isso? Ok, como ele se distribui nisso? Eu acho que é o ponto central para essa pausa. A sobrecarga de um lado, em qualquer um desses campos, ela traz consequências sérias. Então, descansar, buscar um equilíbrio, é de uma certa forma se ocupar com a desocupação, né? Que também é uma ocupação. Tá certo. Bom, estamos aqui no TV Câmara Entrevista, hoje conversando com o psicólogo Glauco Moraes. Nosso tema de hoje é Vida Sem Pausa. Glauco, quais seriam as consequências, as maiores consequências, ou até mesmo sintomas de pessoas que vivem uma vida sem pausa hoje? Sem sombra de dúvida, os transtornos ansiosos e depressivos são o que mais caracterizam a contemporaneidade, né? Haveria toda uma fisiologia para a gente estar explicando o porquê os sintomas depressivos e ansiosos, mas posso explicar desde já que essa vida acelerada, essa vida corrida, principalmente vinculada à informação, à tecnologia, né? Por meio do celular, por meio de um tablet, a gente faz uma organização financeira em minutos. Hoje é possível depositar cheque pelo celular, não é? Enfim, toda essa acessibilidade, ela nos proporciona uma sensação de ter controle sobre o mundo, né? Tendo controle sobre o mundo, eu crio uma ansiedade maior, eu crio uma expectativa maior em relação às coisas, não dou tempo para com que as coisas aconteçam, né? Eu envio uma mensagem e logo aguardo com que aquela mensagem seja respondida. Eu não só aguardo, eu aguardo ansiosamente que aquela mensagem seja respondida. Então, os fatores ansiosos, os complementos ansiosos e depressivos são as principais consequências de uma vida sem pausa. Você falou que a melhor forma de pausa, né, que a gente pergunta assim, mas como pausar, né, parar de vez? E você mencionou que a questão do sono, por exemplo, que muita gente pensa, não, preciso de uma pausa, preciso de dormir. Mas na verdade é o corpo que precisa descansar, como você bem colocou aqui. Agora, com relação a isso, como trabalhar isso no ser humano hoje? E se existe a possibilidade da pessoa, mesmo fazendo aquela coisa que ela gosta, né, aquela coisa que seja prazerosa, isso também se tornar, de certa forma, uma não pausa? Existe esse perigo nesse mundo que a gente vive hoje? Sim, existe sim. Há uma série de consequências próprias do não equilíbrio em relação a esses campos, esses setores da vida, né? O excesso de trabalho é um desses. Hoje em dia, há viciados em tecnologia, né? Há tratamento para isso. Não há uma receita, não há talvez algo fechado que pudéssemos orientar a respeito do que fazer, né? Mas talvez repensar a respeito da dependência, respeitar a respeito das prioridades, seja o critério mais necessário, né? Agora, Glauco, com relação à rotina, a gente vive também, muitos vivem naquela questão da rotina. Trabalham, tem ali seus afazeres, mas também vive uma vida equilibrada, até mesmo com seus momentos de lazer, ao final do dia, seja em casa. Agora, a minha pergunta é, a rotina, por exemplo, a rotina de um trabalho, a rotina de um treino, a rotina de qualquer outra coisa que a pessoa faça, por mais que dê prazer também, ela pode vir também em algum momento a se tornar algo preocupante, a ponto de deixar a pessoa sem pausa de fato? Pode ser que sim. Geralmente a rotina, ela causa... Depende muito do tipo de rotina que nós temos, né? Eu posso ter uma rotina equilibrada ou uma rotina desequilibrada. Sem sombra de dúvida, a monotonia de uma rotina, ela causa um tédio, ela causa um desconforto, porque a sensação de estar vivendo escravo de algo, escravo do trabalho, escravo, enfim, de várias circunstâncias, ela causa um mal-estar, ela causa, no mínimo, um desconforto mental e emocional a respeito da própria vida. É possível, você falou da questão do mental. A minha pergunta é, muitas pessoas vivem também presas, né, e preocupadas com a sua vida no seu relacionamento, por exemplo. Tem pessoas que saem de um relacionamento, não conseguem ficar só. Saem de um relacionamento, já engata num outro, enfim. Existe também a possibilidade da pessoa viver uma vida sem pausa no relacionamento e isso vir a ser um problema para ela? Ah, com certeza, com certeza. Nada
ou tudo que foge essa questão da normalidade, ela pode ser um problema, né? O excesso de trabalho, o excesso da necessidade de reconhecimento, da necessidade de afeto, da necessidade de admiração, tudo isso causa, sim, uma dependência, e a dependência é, por si própria, uma doença. Cada um de nós, teoricamente, teria que se bastar. Agora, Glauco, nós estamos aqui no programa TV Câmara Entrevista, você que nos acompanha, ligou o seu televisão agora, estamos falando hoje sobre vida sem pausa, conversando aqui com o psicólogo Glauco Moraes. Glauco, com relação ao conhecimento, o autoconhecimento, muito se ouve falar nisso, mas quando você conversa, faz essa pergunta para alguém, a pessoa para e fica pensando, como eu vou me conhecer? Ou seja, qual a importância que se tem da pessoa ter esse autoconhecimento e como também ela faz para poder chegar a um grau que seja interessante para que ela tenha, de fato, controle pleno da sua vida? Sem sombra de dúvidas, se questionar a respeito das escolhas, dos propósitos, dos interesses, é interessante. Eu não proporia técnicas para se perceber, eu não proporia testes, mas eu proporia uma reflexão a respeito das prioridades. Quando a gente retoma o tema Vida Sem Pausa, eu perguntaria e até reformularia esse tema dizendo qual a sua prioridade. Porque se a vida ela é a mesma, os tempos são os mesmos, e se está faltando tempo em alguma coisa, está havendo tempo demais em outra. Então, há uma certa prioridade para aquilo que lhe foi dado, que é, no caso, o trabalho ou outras coisas. A nível dos relacionamentos, por que se envolver a esse ponto com pessoas? Por que se envolver a esse ponto com a sua carência, né? Então, o questionamento base é, qual é a minha prioridade? Se conhecer ou se autoconhecer, eu acho que pode partir desse princípio, né? Porque eu priorizo tanto isso e não isso. Agora, Glauco, muita gente diz que é preciso a pessoa, né, nessa questão do autoconhecimento, de estar sempre conectado, rodeado de pessoas, e isso pode ser haver um problema. Então, tem aquelas pessoas que falam, olha, eu preciso de um tempo para poder ficar sozinha. Ou seja, o ficar sozinho também pode vir a ser um problema, porque algumas pessoas começam a relatar isso, né? Ou viver muito tempo em comunhão com outras pessoas, em vivência com outras pessoas, a todo momento, conectado ao tempo todo, mas outros falam assim, não, agora é o meu momento de ficar sozinho. A gente ouve muita gente falando, não, eu preciso ficar sozinho. Seja com relação ao relacionamento, seja com relação aos amigos, enfim. Quando que esses pontos ou contrapontos podem se tornar algo preocupante se a pessoa precisar conhecer alguns pontos a respeito desse assunto? Eu acredito que o ficar sozinha, quando não parte de um princípio depressivo, ele seja uma desintoxicação social, uma desintoxicação mental a respeito daquilo que a gente está vivendo. Existe essa necessidade no ser humano? Sim, sim, é muito importante. O momento de ficar sozinho, e o ficar sozinho pode ser muitas vezes num joguinho de celular, pode ser numa leitura, pode ser estar com muitas pessoas, mas ter essa reflexão. Não é? Porque é como se fosse o sono que o corpo físico precisa, é o descanso mental. Maravilha, nós estamos aqui no programa TV Câmara Entrevista, hoje conversando com o psicólogo Glauco Moraes, tema de hoje, vida sem pausa. Agora, com a rotina agitada, as pessoas passam a ter uma qualidade de sono menor. Quais as consequências dessa qualidade de sono ou não sono dentro desse processo, né? Em que ele influencia? Influencia muito. O sono, ele é um fator predominante para com que haja o descanso físico e também mental. Há uma categorização muito simples na medicina falando do sono REM e o sono não REM. Seria, a grosso modo, o sono REM é a organização das funções cognitivas, das lembranças que tivemos durante o dia, enfim, organizar aquilo, enquanto o sono não REM seria esse relaxamento do corpo físico. Você passa o dia todo, de uma certa forma, agitado, ansioso, resolvendo coisas o tempo todo, chega em casa possivelmente muito cansado, costuma tomar o banho, costuma fazer alguma refeição, deita, possivelmente mexendo no celular e muitas vezes logo adormece. Você não se prepara para o sono, você não se prepara para o descanso, nem físico e nem mental. A consequência disso são sonos agitados, muitas vezes perturbados. O sonho, ele é uma realidade mental, então por conta do sonho muitas vezes há uma aceleração do coração, há uma produção maior de hormônios no corpo, o que determinam, de uma certa forma, um cansaço e um esgotamento, possivelmente no dia seguinte.
Agora, você mencionou bem, até para a gente poder entender um pouquinho melhor, Glauco, com relação a isso, ao descanso, né? Porque quando se fala em descanso, essa pausa, qual a principal característica? Você citou aqui formas. Agora, a principal característica do descanso mental, né, e do descanso físico, né? E qual a importância que tem de se ter os dois ou se ter apenas um? Como que é isso? Então vamos lá, o corpo físico é o que regulamenta a nossa biologia, é o que nos faz ficar de pé, acordados, enfim. E o corpo mental e emocional é o corpo afetivo, né? É o corpo que se relaciona com as pessoas, é a forma de estar bem-humorado ou mal-humorado. Bom, o corpo físico ele descansa geralmente com uma boa noite de sono, mas o corpo mental não. Esse corpo mental ele precisa de outros quesitos, porque o nosso cérebro e, consequentemente, a nossa mente não param, né? Eles continuam trabalhando, eles continuam funcionando, e o corpo físico e o corpo mental, eles andam juntos. Se eu não descanso o corpo mental, a consequência para o corpo físico acontece. Agora, dentro dessa questão, o que é mais fácil, o descanso do corpo físico ou o descanso do corpo mental, como você... Acho que é uma questão bem difícil de ser respondida, porque de uma certa forma um sobrepõe ao outro. Então, se eu não estou bem emocionalmente, mentalmente, no dia seguinte o meu corpo vai estar ansioso, o meu corpo vai estar com uma bomba de hormônio, vai estar com uma bomba de ansiedade, de adrenalina. Então, o corpo mental, ele regulamenta muito o corpo físico. Da mesma forma que o corpo físico, uma noite mal dormida por condições próprias do espaço físico, pode também causar no dia seguinte um mau humor, um desconforto. Então, um influencia o outro. O interessante é esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio, então, aí, né? Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje o nosso tema é Vida Sem Pausa. Estamos conversando com o psicólogo Glauco Moraes. É hora de um pequeno intervalo e já voltamos com mais. Continue com a gente.